Muito boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Como todas as semanas, sempre um tema de atualidade e importância para você e para a nossa família brasileira. Hoje o tema do nosso programa é economia compartilhada. Já ouviu falar? Você tem conhecimento já? Está também fazendo uso já de práticas que a economia compartilhada aconselha, orienta, sugere, sobretudo nesse tempo de crise que a gente está vivendo? Quero fazer a seguinte introdução. Hoje, no nosso programa, o tema é economia compartilhada e ou economia colaborativa. A economia compartilhada é resultado de uma série de mudanças no modo como a sociedade opera e surgem novos modelos de renda e emprego através da prestação de serviços sob demanda. Diminui o consumo e aumenta a variedade de produtos disponíveis. Essas trocas, usos compartilhados ou locações dos mais diversos itens acabaram fazendo uso também das mídias sociais para inovar e criar interações com pessoas do mundo inteiro, assim facilitando as relações de comércio, de partilha. Eu tenho duas convidadas especiais, sejam muito bem-vindas ao programa, estou contente em recebê-las aqui. Professora Rossana Pavanelli, que é professora e consultora da Fundação Getúlio Vargas, especialista em estratégias, economia criativa e colaborativa. Que bom que a senhora está aqui para compartilhar conosco o conhecimento. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Quero também saudar aqui nessa noite a professora Raíssa Rossiter, é isso mesmo? Rossiter, muito bem. Professora visitante da UNB nas áreas de empreendedorismo e também de inovação, socióloga, possui ampla experiência como gestora nas áreas de fomento ao empreendedorismo e atuação voltada ao desenvolvimento econômico e social. Seja bem-vinda também, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Sobrenome bonito, Rossiter, forte. Muito obrigada. Agradecer a meu pai e a minha mãe. Vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria de saber das senhoras. Me digam, por favor, dê uma boa explicação, introdução a esses dois termos aqui, economia criativa e economia colaborativa. Professora Rossana, à vontade. Então, a economia colaborativa, ela se difere da economia compartilhada porque ela implica em colaboração. Na verdade, são dois conceitos muito próximos. E são conceitos que ganharam evidência nos dias atuais devido à mudança na forma com a qual as relações ocorrem. Na economia tradicional, fortalecida pelas indústrias também tradicionais, a relação em geral vinha de um para muitos. E nessa economia compartilhada, ou economia colaborativa, a relação pode ser de um para um, né? Que é o que a gente chama do consumo peer-to-peer, de pessoas para pessoas. A economia criativa é aquela fundamentada no capital intelectual, na criação. Portanto, é uma economia do intangível. Nós podemos dizer seguramente que a economia criativa, ela abrange a economia colaborativa e a compartilhada, uma vez que toda a base de colaboração, de cooperação, está fundamentada no capital intelectual. É importantíssimo falar que nos dias atuais a economia colaborativa e a compartilhada, elas podem representar inclusive bases interessantes para incrementar a economia tradicional. Um aspecto que eu gosto muito e tenho acompanhado ao longo desses últimos anos, mais particularmente ao longo dos últimos 10 anos, é a possibilidade de você incrementar a produção da economia tradicional, das indústrias tradicionais estabelecidas, por meio da inovação compartilhada, né, conhecida como crowdsourcing. Então, você trazer capital intelectual de fora da organização para incrementar os processos, os resultados, os produtos e os serviços da chamada economia tradicional, representada pelas suas indústrias tradicionais também, é algo bastante interessante, né? Então, a economia criativa depende da criatividade, da criação, não necessariamente do inédito, mas tudo aquilo que é feito para agregar valor e trazer novos resultados para aquilo que, então, se havia em execução. Bom, e, professora Raíssa, nesses tempos em que estamos vivendo, economia compartilhada, economia criativa e colaborativa é muito bem-vinda? Extremamente bem-vinda, né? Nós estamos vivendo um momento de mudanças aceleradas no mundo e no país, né? E nós precisamos cada vez mais, nós como indivíduos e também
empreendedores, empresários, gestores, nós precisamos entender que o mundo mudou e precisamos nos reposicionar em relação a todas essas mudanças, né? Então, a economia criativa, a economia colaborativa, elas são um novo modelo mental, elas representam um novo paradigma, um paradigma de estabelecer relações, um paradigma de estabelecer negócios, né? E as pessoas precisam cada vez mais entender como é que elas podem se posicionar e tirar o melhor proveito, né, desse novo cenário, dessas novas oportunidades que surgem. Né? Para as pessoas, significa um novo modo de viver, um novo modo de pensar, um novo modo de se situar na sociedade. Né? Dentro da economia colaborativa, da visão da economia colaborativa e do consumo colaborativo, é importante também falar, né, que a economia colaborativa ela vem de uma tendência de mudança de comportamento da sociedade, onde as pessoas passam a priorizar cada vez mais o ser e o compartilhar em detrimento do ter, né? Então é um novo modelo, um novo paradigma. Essa economia então traz mudanças de comportamento, mudanças de atitude, que vão significar novas demandas e demandas por produtos, por serviços, né, por produtos inclusive intangíveis, por conhecimento, e tudo isso pode ser disponibilizado e pode ser potencializado com organizações, com instituições e com negócios que entendem esse novo cenário, entendem esse novo contexto e conseguem oferecer produtos e serviços de valor para atender a esta mudança. Tá. E o que é interessante dizer é que o conceito da economia compartilhada, ele não é recente da economia colaborativa. Desde que o homem é homem, ele compartilha bens e até mesmo serviços. Por exemplo, uma escada emprestada, uma furadeira com o vizinho. E hoje isso tem sido amplificado com modelos de negócio por trás desse conceito de compartilhamento. Podendo, inclusive, compartilhar conhecimento, né? Então, olha que interessante que é esse espaço que se abre. É bom que a senhora acaba de nos dizer, porque eu estou lembrando da vida no campo, na vida no interior. Isso mesmo. Se compartilha muito ali na vizinhança, na família. Uhum. Aquele modelo, portanto, é hoje tido na nossa sociedade como algo extremamente atual agora. Perfeito, é exatamente isso. E esse modelo de compartilhamento, ele ganhou força graças à tecnologia em grande parte, porque hoje nós temos a internet que potencializa a economia compartilhada. Não é por menos que esse conceito, como nós vivemos nos dias atuais de economia colaborativa e economia compartilhada, ele ganhou uma nova roupagem em meados dos anos 2000, por conta da força da internet. Então, a economia compartilhada, como nós vemos hoje em modelos como o Uber, o Airbnb e outros tantos mais que compartilham desde tarefas domésticas até você poder alugar uma bolsa para ir para uma festa, uma escada, uma furadeira, ou você alugar a sua mão de obra. Olha que interessante, na verdade, trocar a mão de obra. Eu pinto a parede do meu vizinho e ele faz o meu jardim. Olha que interessante. Mais uma vez, eu volto às lembranças da minha infância. Perfeito. Era assim lá no interior. E agora, ao invés de ser, não é, de porta em porta, somente com o seu vizinho, de perímetro geográfico, isso passa a ser amplificado. Você pode atender a um público muito maior por meio da internet, né? Então, a economia colaborativa, nessa nova roupagem, ela depende da estrutura de redes para atuar. E a Raíssa, inclusive, tem como nos contar um pouco da experiência dela em redes, que é extremamente rica, inovação, atuação em redes. Né? Eu acredito que o fenômeno das redes também, ele sustenta todo esse movimento e todo esse processo, né? Eu queria só voltar um pouquinho com relação aos fatores que estão provocando essa intensificação toda da economia colaborativa, da economia criativa, e que vão além, mais recente do que os tempos da sua infância, Ronaldo, e da nossa infância. Eu acredito que realmente a tecnologia, ela fez a grande diferença nesse modo de fazer as coisas, nesse modelo mental e modelo de negócio, porque ela possibilitou dois aspectos, né? Intensificar esse processo e ampliar a escala. O que era um fenômeno antes só local, da vizinhança, do bairro, da comunidade, agora passou a se espalhar por todo mundo. Então, esse peer-to-peer que a Rossana mencionou,
que é de 1 a 1, ele pode se estabelecer tanto no meu bairro, como ele pode se estabelecer entre nós e pessoas de interesses comuns na China, na Inglaterra, no Uruguai, enfim, em outro estado aqui no país. Então, isso mudou completamente a escala e a intensidade com que esse fenômeno acontece. Então, nesse sentido, ele é diferente. E a atuação em rede, né, e o estabelecimento das redes também é o que sustenta todo esse processo, porque na realidade as pessoas buscam não simplesmente atuarem como meras consumidoras, mas elas buscam colaborar, elas buscam trocar. E a relação que se estabelece é uma relação que vai desde um conhecimento mais distante até um conhecimento gerado com base em confiança. E realmente o que eu descobri fazendo uma pesquisa com várias empresas em todo o país, de vários portes, foi que realmente havia um impacto positivo da colaboração e da atuação em rede, ou seja, as empresas somando esforços em busca de explorar um mercado internacional, faz diferença para elas a atuação em rede, a colaboração em rede, compartilhando recursos, compartilhando atividades e compartilhando oportunidades, né? Então, a rede, a atuação em rede, o entendimento de que as redes sustentam todo esse processo, tanto no nível das redes sociais como das redes de negócio, é fundamental. Bom, eu gostaria inclusive de perguntar, e existe também essa experiência entre corporações? Entre as próprias corporações, já existe isso? Com certeza, essa experiência compartilhada. Com certeza. Nós vemos assim muitas empresas, inclusive empresas de menor porte brasileiras, explorando, por exemplo, mercados internacionais a partir de consórcios, a partir de empresas construídas colaborativamente, a partir de joint ventures, que são empreendimentos feitos em parceria. De cooperativas. Cooperativas. E então, tudo isso está no conceito de economia compartilhada. Perfeito. São modalidades diferenciadas para se adequarem aos interesses, aos objetivos específicos desses empreendimentos, que viabilizam, né, negócios, que viabilizam ampliar os seus mercados, né? E isso acontece de uma maneira colaborativa, compartilhada em rede. O que a senhora acabou de nos dizer é encantador. A moeda é a confiança, é a reciprocidade, a moeda é a palavra, é a reputação. Isso é encantador. Me lembrei aqui de uma experiência, por exemplo, que conheci recentemente numa rádio do norte do Paraná. Não tem nenhum problema em citá-la, a Rádio Paiquerê, em Londrina. Eles têm um programa em que o ouvinte liga e diz: eu tenho uma geladeira para trocar ou para vender, estou precisando disto. É uma experiência, né? Com certeza. Aqui em Brasília, inclusive, tem uma rede social que abriu um grupo dizendo: você precisa do quê? Exatamente nessas bases. Isto é como também, eu vou voltar aqui à nossa história de passado, a nossa infância, a nosso crescimento. Ali a gente tinha o porco que a gente matava no quintal, levava para a vizinha, e a vizinha, quando tinha alguma coisa diferente, se a vizinha era, por exemplo, uma feirante, ela nos trazia o tomate, ela nos trazia alguma coisa. Isto é, a moeda é aquilo que a gente tem. Exatamente. A moeda desse negócio é aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem, Ronaldo, é aquilo que a gente gostaria de ter, né? Um ponto bastante importante colocado pela professora Raíssa foi: você passa de um foco aonde o que se objetivava era o consumo, a posse, o ter, para outro foco, que o principal objetivo é o usufruto que eu faço daquele bem. Não é? Então, por exemplo, quem nunca sonhou em ter uma Ferrari? Porque muito se fala da economia colaborativa, da economia compartilhada, nesse caso mais especificamente da compartilhada, em termos de economia de recursos em si. Mas vamos para o outro extremo. Então, você pode compartilhar o tempo de um carro de luxo, ou de um iate, ou de um avião, ou de um helicóptero, que é o outro extremo dos bens compartilhados. Então, você passa a ter dias de uso ou horas, pode ser um modelo de aluguel ou um consórcio fechado por pessoas que têm interesse em ter aquele bem, que vão, inclusive, compartilhar os custos de manutenção. Então, abre-se um horizonte enorme, mas, novamente, isso não é recente, é algo que vem se moldando como uma resposta da própria sociedade aos desafios que se formam. Muito bem. Olha, é o tema do nosso programa de hoje. A professora Rossana, ou melhor, a professora Raíssa, ela nos disse aqui também que é uma tendência da mudança de comportamento. Professora, pode nos falar um pouquinho mais sobre isso? A nossa sociedade,
está num ritmo de mudança, e esse ritmo de mudança, também pelo aumento da população mundial, ela exige novas formas, novas descobertas de formas de se viver, não é? Com certeza, né? Quando a gente fala em tendências e mudanças, nós temos alguns futuristas e estudiosos, né, sociólogos, economistas, enfim, que olham as grandes tendências do mundo, e eu me recordo de um futurista que fala da desmassificação. Então, nós estamos vivendo um momento que é o Karl Albrecht. Ele é um grande consultor, autor, né, de muitas obras na área de gestão e também de cenários de futuro, e ele fala desse processo de desmassificação. Um sociólogo também italiano, Domenico De Masi, que é muito conhecido pela obra dele, O Ócio Criativo, ele diz que exatamente nós estamos vivendo um século em que cada vez mais nós vamos ter tempo livre, que nós vamos ter tempo para o desfrutar, para o fruir, mais do que só o consumir. O consumir, na realidade, passa a ser uma experiência muito mais significativa do que, como disse a professora Rossana, focada no produto, né? No consumo em si, mas sim o que esse serviço, esse produto traz de experiência para você, que é um outro conceito também da economia da experiência, né? As pessoas buscando cada vez mais experimentar. Então, todo esse cenário de mudanças realmente traz novas oportunidades. Então, são aspectos assim que envolvem os elementos econômicos, os elementos sociais, os elementos de toda uma mudança de comportamento e paradigma da sociedade. Então, o empreendedorismo, eu diria que vem também somar nesse contexto da economia colaborativa, da economia criativa, porque mais pessoas podem, com recursos que são intangíveis, com recursos que não passam somente pelo monetário, podem explorar oportunidades, podem criar algo novo e servir não só a uma ideia de negócio, mas à sociedade mesmo. Eu gostei da visão desse filósofo. O segundo que a senhora colocou, o italiano? O Domenico De Masi. Gostei da visão dele. Criativo. Cada vez nós vamos ter mais tempo livre. Exatamente. Para usufruir. A senhora está me lembrando aqui um casal de brasileiros que moram nos Estados Unidos e que eu os encontrei recentemente, e um deles disse assim: olha, a gente chegou aqui para ganhar dinheiro, mas agora a gente quer viver. Então nós vamos parar de trabalhar tanto. Olha, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta continuando esse bate-papo que está muito interessante. Aliás, pegue seu telefone nas redes sociais, liga para alguém, avisa que o nosso programa está no ar e que o papo é bom. A gente volta já.